Existe algo assustador acontecendo com muitas pessoas hoje. Elas continuam indo à igreja, continuam ouvindo mensagens, continuam falando sobre Deus, mas por dentro algo morreu. A oração ficou fria, a Bíblia ficou pesada. A presença de Deus parece distante. E o pior é que muitos já se acostumaram com isso. Se acostumaram com uma vida espiritual sem fogo, sem paixão, sem sede, sem profundidade. Talvez o mais perigoso não seja esfriar espiritualmente, mas parar de perceber que esfriou. John Wesley entendia isso profundamente. Ele sabia que o fogo espiritual não desaparece de uma vez. Ele vai apagando lentamente, pouco a pouco, até que a pessoa ainda mantém aparência espiritual, mas perdeu intimidade verdadeira com Deus. E talvez seja exatamente por isso que tantas pessoas vivem cansadas espiritualmente hoje, porque estão tentando sustentar aparência sem presença, atividade sem fogo, religião sem vida. Agora pense nisso sinceramente. Quando foi a última vez que você sentiu fome real de buscar a Deus? Quando foi a última vez que a oração deixou de ser obrigação e se tornou necessidade? Quando foi a última vez que você abriu a Bíblia sentindo expectativa verdadeira de ouvir Deus? Porque existe uma diferença enorme entre manter hábitos religiosos e possuir fogo espiritual. John Wesley dedicou sua vida tentando despertar pessoas espiritualmente adormecidas. Ele pregava para multidões, mas muitas vezes dizia que o maior problema não eram pessoas sem religião, mas pessoas religiosas sem vida espiritual. Isso continua extremamente atual. Hoje existem pessoas que sabem falar sobre Deus, mas não conseguem mais sentir paixão por Ele. Conhecem versículos, mas perderam quebrantamento. Sabem frequentar ambientes espirituais, mas vivem sem presença. E o mais perigoso é que muitos acham isso normal, mas não é normal. Nunca foi. O Evangelho nunca foi feito para produzir pessoas frias. Foi feito para incendiar corações. Olhe para Jeremias. Ele disse que a palavra de Deus era como fogo dentro dos ossos. Dele, fogo, não rotina morta, não obrigação vazia, fogo espiritual. E talvez essa seja exatamente a pergunta que precisa ser feita hoje. Onde foi parar o fogo? Porque muita gente perdeu a paixão espiritual sem perceber. E normalmente isso começa de maneira silenciosa. Primeiro a oração diminui. Depois o pecado se torna mais tolerável. Depois a presença de Deus deixa de ser prioridade. E quando a pessoa percebe, já está espiritualmente fria. John Wesley ensinava que ninguém permanece cheio de Deus. Vivendo distante da presença de Deus parece óbvio, mas muita gente quer fogo espiritual sem buscar intimidade espiritual. Quer sentir Deus sem tempo com Deus. Quer poder espiritual sem santidade. Quer presença sem renúncia. Mas Wesley entendia algo profundo. O fogo espiritual não é mantido por emoção, é mantido por busca constante. Isso muda tudo. Porque muita gente acha que o problema é falta de sentimento, quando na verdade o problema é falta de permanência. O primeiro segredo de Wesley para despertar o fogo espiritual era extremamente simples, mas extremamente poderoso. Ore mesmo sem vontade. Isso confronta diretamente uma geração movida por emoção. Hoje muita gente só busca a Deus quando sente vontade. Só ora quando sente algo. Só lê a Bíblia quando está motivada. Mas John Wesley ensinava exatamente o contrário. Ele dizia que disciplina vem antes do fogo, que isso é profundo, porque o fogo espiritual muitas vezes não aparece antes da oração. Ele aparece durante a oração. Mas muita gente desiste cedo demais. Desiste porque não sente nada imediatamente. E aqui está um dos maiores erros espirituais. Confundir presença de Deus com emoção momentânea. Existem dias em que você vai orar chorando. E existem dias em que você vai orar sem sentir absolutamente nada. Mas Deus continua sendo Deus nos dois dias. Quantas pessoas abandonaram a constância espiritual porque estavam esperando emoção, enquanto esperavam sentir, se afastaram ainda mais. John Wesley acordava de madrugada para buscar a Deus, mesmo quando o corpo estava cansado,
mesmo quando não havia emoção, porque ele entendia algo que poucos entendem hoje. Quem persevera na busca acaba reencontrando o fogo. Olhe para Daniel. Ele continuava orando 3 vezes ao dia, mesmo sob ameaça de morte. Isso não era emoção, era disciplina espiritual. E disciplina sustentada gera profundidade espiritual. Hoje, muita gente quer intimidade com Deus sem constância. Quer profundidade sem permanência. Mas isso nunca aconteceu na Bíblia. Os homens que carregavam fogo espiritual tinham vida de busca constante. Davi dizia: "A minha alma tem sede de Deus." Sede, necessidade, desejo profundo. Talvez esse seja o maior problema de muitos hoje. Perderam a sede. Estão distraídos demais. O coração está cheio de outras coisas, cheio de preocupações, redes sociais, desejos, ansiedade, distrações. E uma alma cheia do mundo dificilmente permanece cheia da presença de Deus. John Wesley dizia que pequenos pecados silenciosos apagam lentamente o fogo espiritual. Isso é extremamente sério, porque muitas vezes o problema não é um grande pecado visível, mas tolerar pequenas coisas diariamente, pequenas concessões, pequenas distrações, pequenas desobediências. Pouco a pouco o coração vai endurecendo. O fogo espiritual não morre primeiro no culto. Morre no secreto. Morre quando a oração deixa de ser prioridade. Morre quando o pecado deixa de incomodar. Morre quando a presença de Deus já não faz falta. Talvez alguém esteja ouvindo isso agora e percebendo: eu ainda tenho aparência espiritual, mas perdi o fogo. E se isso está acontecendo com você, ainda existe esperança. Porque Deus ainda restaura pessoas espiritualmente frias. Olhe para Pedro. Ele caiu, negou Jesus, fracassou profundamente, mas o fogo voltou. Porque havia arrependimento verdadeiro. Havia amor real por Cristo. Talvez seja exatamente isso que Deus queira reacender em alguém hoje. Não religião, mas paixão verdadeira. Não aparência, mas presença. Não rotina fria, mas intimidade viva. John Wesley ensinava que uma alma distante de Deus só volta a incendiar quando decide voltar à presença de Deus diariamente, mesmo sem vontade, mesmo cansada, mesmo fria, porque o fogo volta através da permanência. Agora deixa eu te perguntar algo diretamente. Você ainda sente fome de Deus ou apenas mantém uma rotina espiritual automática? Porque existe uma diferença enorme. Talvez esse vídeo esteja chegando exatamente no momento em que sua alma precisava acordar. Então comenta agora: Deus, acende meu fogo novamente. E escreva isso com sinceridade. Se essa mensagem está falando profundamente com você, deixe o like. Inscreva-se no canal e prepare-se, porque na próxima parte vamos entrar nos segredos mais profundos de Wesley sobre pecado oculto, jejum, santidade e as práticas que mantinham o fogo espiritual vivo mesmo em meio às maiores lutas. Uma das coisas mais perigosas que podem acontecer com uma pessoa espiritualmente não é cair de repente em um grande pecado. O mais perigoso é esfriar aos poucos sem perceber. John Wesley entendia isso profundamente. Ele dizia que o fogo espiritual raramente desaparece de uma vez. Normalmente ele vai sendo sufocado lentamente por pequenas concessões diárias, pequenos pecados tolerados, distrações constantes e uma vida que começa a perder a sensibilidade, a presença de Deus. E talvez seja exatamente isso que esteja acontecendo com muitas pessoas hoje. Elas ainda frequentam ambientes espirituais, ainda mantêm aparência cristã, ainda falam de Deus, mas já não possuem mais paixão verdadeira. O coração esfriou. A oração virou rotina automática. A Bíblia deixou de ser alimento e passou a ser apenas obrigação. Por isso Wesley insistia tanto em um dos segredos mais fortes para manter o fogo espiritual vivo. Fugir do pecado oculto, porque, segundo ele, existem pecados que não destroem uma pessoa imediatamente, mas vão apagando lentamente a chama espiritual dentro dela. Orgulho, inveja, pensamentos impuros, vaidade, distrações constantes, vícios secretos, falta de perdão,
Amor excessivo pelo mundo. Pequenas coisas que muitos consideram normais, mas que aos poucos endurecem o coração. E o problema é que quanto mais a pessoa tolera aquilo que desagrada a Deus, menos sensível ela se torna espiritualmente. O pecado começa pequeno, mas nunca permanece pequeno. Ele cresce em silêncio, e quando a pessoa percebe, já perdeu a fome espiritual que antes possuía. Olhe para Sansão. Ele não perdeu sua força em um único momento. Tudo começou com pequenas concessões, pequenas escolhas erradas, pequenas aproximações com aquilo que Deus havia mandado evitar. E lentamente a presença de Deus foi se afastando da vida dele. O mais assustador acontece quando a Bíblia diz que Sansão se levantou pensando que ainda tinha a mesma força de antes, mas não percebeu que Deus já havia se retirado dele. Isso é extremamente forte, porque mostra que alguém pode continuar vivendo normalmente sem perceber que perdeu intimidade verdadeira com Deus. Talvez esse seja um dos maiores perigos espirituais da nossa geração. Pessoas que ainda mantêm aparência de força espiritual, mas já perderam o fogo há muito tempo. John Wesley ensinava que a santidade não é um detalhe opcional da vida cristã. Ela é combustível para o fogo espiritual. Hoje muitos querem presença sem pureza. Querem intimidade com Deus sem abandonar certos pecados. Querem fogo espiritual enquanto alimentam aquilo que destrói espiritualmente. Mas isso nunca funcionará, porque Deus não divide o coração com aquilo que destrói a alma. E talvez alguém precise ouvir isso hoje. Aquilo que você alimenta em secreto está definindo a força espiritual que você terá em público. Muitas pessoas querem viver experiências profundas com Deus enquanto continuam presas às mesmas distrações, aos mesmos hábitos carnais, aos mesmos desejos que afastam o coração da presença de Deus. Por isso Wesley falava tanto sobre vigilância espiritual. Ele examinava constantemente o próprio coração. Perguntava a si mesmo se existia algo roubando sua sensibilidade espiritual. Porque ele sabia que o coração humano é capaz de se afastar lentamente de Deus sem perceber. E isso continua acontecendo hoje. Há pessoas que antes tinham prazer na oração, prazer na presença de Deus, prazer em adorar, mas agora substituíram isso por distrações constantes. O mundo entrou pouco a pouco no coração delas, e uma alma cheia do mundo dificilmente permanece cheia de Deus. Outro segredo extremamente poderoso que Wesley ensinava era sobre comunhão com pessoas fervorosas. Ele acreditava que o ambiente espiritual influencia profundamente o coração. Pessoas frias espiritualmente tendem a esfriar outras pessoas, mas pessoas cheias de fé despertam fogo espiritual ao redor delas. Isso aparece claramente na Bíblia. Olhe para Josué. Durante anos ele permaneceu próximo de Moisés. Ele viu a intensidade espiritual de Moisés, viu sua intimidade com Deus, viu sua entrega, e isso influenciou profundamente a vida dele. O fogo espiritual se espalha. Pessoas apaixonadas por Deus despertam fome espiritual em outros. Hoje muitos estão cercados de pessoas que alimentam distrações, superficialidade espiritual e acomodação. Isso afeta diretamente a chama interior. John Wesley formava grupos pequenos de oração e discipulado exatamente porque entendia que ninguém permanece forte espiritualmente sozinho. A comunhão correta fortalece a fé, corrige o coração e reacende o fogo espiritual. Talvez seja por isso que algumas pessoas estão esfriando tanto. Elas já não têm ao redor pessoas que as aproximem mais de Deus. Pelo contrário, estão cercadas de influências que enfraquecem lentamente a vida espiritual. E então Wesley ensinava outro princípio poderoso. Fale de Deus constantemente. Parece simples, mas é extremamente profundo. Porque quem compartilha sua fé mantém o coração espiritualmente desperto. O silêncio espiritual gera acomodação. Quanto menos a pessoa fala de Deus, menos ela pensa em Deus. Quanto menos ela compartilha aquilo que Deus faz, mais fria espiritualmente ela se torna. Olhe para Jeremias novamente. Houve momentos em que ele tentou parar de falar sobre Deus por causa das perseguições e do sofrimento.
mas ele dizia que existia um fogo queimando dentro dele que não conseguia conter. Isso é fogo espiritual verdadeiro. Quando Deus realmente ocupa o coração de alguém, essa pessoa não consegue permanecer indiferente. Hoje, existem pessoas que passam horas falando sobre qualquer assunto, mas quase nunca falam sobre Deus. E isso revela muito sobre aquilo que realmente ocupa o coração delas, porque a boca fala daquilo que o coração está cheio. John Wesley acreditava que evangelizar, ensinar e compartilhar a palavra mantinha a alma espiritualmente viva, não porque a pessoa se torna perfeita, mas porque ela permanece constantemente lembrando a si mesma da verdade de Deus. Mas talvez um dos segredos mais esquecidos hoje seja o jejum. Wesley praticava o jejum regularmente porque entendia algo profundo. Uma carne constantemente alimentada se torna forte demais, enquanto um espírito negligenciado se torna fraco. O jejum não era para ele apenas um ritual religioso. Era uma forma de enfraquecer distrações, desejos desordenados e dependências carnais para fortalecer a sensibilidade espiritual. Hoje, muita gente quer vencer tentações sem disciplina espiritual, quer profundidade sem renúncia, quer fogo sem sacrifício. Mas homens e mulheres que carregavam fogo espiritual na Bíblia entendiam a importância da consagração. Olhe para Elias. Ele viveu uma vida separada, intensa e profundamente consagrada a Deus, e por isso carregava a autoridade espiritual. O fogo nunca foi mantido por comodidade. Sempre existiu renúncia, sempre existiu busca, sempre existiu entrega. Talvez seja exatamente isso que esteja faltando hoje. Muitas pessoas querem experiências espirituais profundas, enquanto continuam totalmente dominadas pela carne, pelas distrações e pelos desejos do mundo. John Wesley acreditava que o fogo espiritual é alimentado diariamente através de pequenas decisões de obediência, não apenas em momentos emocionantes, não apenas em cultos fortes, mas na vida diária, na oração constante, na vigilância espiritual, na fuga do pecado, na busca pela santidade. Porque uma vida cheia de Deus não é construída em um único dia, ela é construída diariamente. E talvez Deus esteja usando exatamente essa mensagem para despertar alguém que percebeu que está espiritualmente frio, cansado e distante. Se isso está acontecendo com você, ainda existe esperança. O fogo pode voltar. A paixão espiritual pode ser restaurada, mas isso exige decisão. Então, comenta agora: eu quero voltar à presença de Deus. E escreva isso com sinceridade. E se essa mensagem está mexendo profundamente com sua alma, deixe o like, inscreva-se no canal e prepare-se, porque na próxima parte vamos entrar no segredo mais poderoso de todos os ensinamentos de Wesley. Como viver uma vida inteira em santidade, intensidade espiritual e intimidade constante com Deus sem depender de emoções passageiras. Talvez o maior erro de muitas pessoas seja acreditar que o fogo espiritual é sustentado por momentos emocionantes. Elas acham que precisam sentir algo forte o tempo todo para permanecer próximas de Deus. Mas John Wesley ensinava exatamente o contrário. Para ele, o verdadeiro fogo espiritual não era construído apenas em grandes momentos de emoção, mas em uma vida diária de santidade, disciplina e permanência na presença de Deus. Porque emoções passam, dias difíceis chegam, o cansaço aparece, as lutas aumentam, e quem depende apenas de sentimentos acaba esfriando rapidamente. Mas quem aprende a permanecer em Deus mesmo nos dias secos, desenvolve profundidade espiritual verdadeira. Esse talvez seja o sétimo e mais poderoso segredo de Wesley. Buscar santidade todos os dias, não apenas em momentos específicos, não apenas durante cultos, não apenas quando existe motivação, mas viver diariamente consciente da presença de Deus. Hoje, muita gente separa a vida espiritual da vida comum. Buscam a Deus em alguns momentos, mas vivem o resto do tempo completamente distraídos. Wesley acreditava que o cristão deveria viver continuamente diante de Deus, trabalhar diante de Deus, falar
diante de Deus, pensar diante de Deus, porque quanto mais consciência da presença de Deus alguém desenvolve, mais forte espiritualmente essa pessoa se torna. Olhe para Enoque. A Bíblia não destaca grandes feitos militares dele, nem grandes riquezas, nem fama humana. A marca principal da vida dele era simples e profunda. Enoque andou com Deus. Isso muda tudo, porque fogo espiritual verdadeiro nasce de caminhada constante, não apenas de experiências isoladas. Hoje existem pessoas que querem visitas ocasionais da presença de Deus, mas não desejam uma vida inteira andando com Deus. Querem sentir Deus no culto, mas esquecem Deus durante a semana inteira. E então se perguntam por que estão espiritualmente vazias. John Wesley entendia que a santidade diária protege o fogo espiritual, porque quanto mais o coração se aproxima de Deus, mais sensível ele se torna à presença de Deus. E talvez seja exatamente isso que muitos perderam: sensibilidade espiritual. Hoje pessoas conseguem passar dias inteiros sem oração, e isso já não incomoda mais. Conseguem alimentar distrações constantes e não percebem o quanto isso afeta a alma. Conseguem viver longe da presença de Deus sem sentir dor espiritual. E isso é extremamente perigoso, porque uma alma saudável sente falta de Deus. Uma alma viva espiritualmente sente sede da presença de Deus. Olhe para Moisés. Houve um momento em que Deus disse que enviaria o povo para a terra prometida, mas sua presença não iria com eles. E Moisés respondeu algo poderoso: se a tua presença não for conosco, não nos faça subir daqui. Isso é fogo espiritual verdadeiro. É quando a presença de Deus se torna mais importante que bênçãos, oportunidades ou conquistas. Hoje muitos querem as promessas de Deus, mas poucos desejam a presença de Deus acima de tudo. E Wesley entendia isso profundamente. O maior sinal de uma alma viva não é apenas atividade religiosa, é fome contínua pela presença de Deus. Por isso ele insistia tanto na leitura intensa da Bíblia, mas não leitura superficial. Não apenas quantidade de capítulos. Ele ensinava que a Bíblia deveria ser lida como alimento espiritual, como alguém que busca vida, porque a palavra de Deus alimenta o fogo espiritual. Olhe para Jesus Cristo sendo tentado no deserto. Todas as vezes ele respondeu usando as Escrituras. Isso revela algo extremamente profundo. Uma mente cheia da palavra permanece mais forte espiritualmente. Hoje muitos estão espiritualmente fracos, porque suas mentes estão cheias de distrações, preocupações, entretenimento excessivo e ansiedade, mas vazias da palavra de Deus. John Wesley dizia que uma única palavra de Deus podia reacender um coração frio. E isso continua sendo verdade. Existem pessoas que estavam espiritualmente secas, mas Deus usou um único versículo para despertá-las novamente. Porque a palavra possui poder espiritual. Ela confronta, corrige, alimenta, fortalece e ilumina. O problema é que muitos querem fogo espiritual enquanto negligenciam justamente aquilo que alimenta o espírito. E então vivem constantemente cansados, vazios e desanimados. Mas talvez uma das partes mais fortes dos ensinamentos de Wesley seja esta: o fogo espiritual precisa ser protegido diariamente, porque o mundo tentará apagar essa chama constantemente. As distrações tentarão roubar sua atenção. O pecado tentará endurecer seu coração. O cansaço tentará afastar você da oração. As preocupações tentarão ocupar o lugar da presença de Deus. E é exatamente por isso que tantos esfriam. Não porque Deus deixou de ser poderoso, mas porque abandonaram lentamente aquilo que mantinha o fogo vivo. Olhe para as 10 virgens. Todas pareciam preparadas externamente. Todas carregavam lâmpadas, mas apenas algumas possuíam azeite suficiente. Isso é extremamente simbólico, porque existe uma diferença entre aparência espiritual e vida espiritual verdadeira. O azeite representa intimidade, preparação e permanência. Hoje muitos mantêm aparência de espiritualidade, mas já não possuem azeite, já não possuem intimidade constante com Deus. E quando chegam tempos difíceis, percebem o vazio espiritual que carregavam dentro de si. John Wesley acreditava que uma pessoa cheia de Deus dificilmente permanece espiritualmente fria, porque quem permanece buscando, orando, lendo a palavra, fugindo do pecado e vivendo em santidade, mantém o coração espiritualmente desperto. Não perfeito, não sem lutas, mas vivo espiritualmente.
Talvez alguém esteja ouvindo isso agora e percebendo o quanto se afastou da presença de Deus. Talvez você perceba que perdeu aquela fome espiritual que antes tinha. Talvez você perceba que o mundo ocupou espaço demais dentro do coração. Mas ainda existe esperança, porque Deus continua restaurando pessoas frias espiritualmente. Olhe para o filho pródigo. Ele se afastou, desperdiçou tudo, foi para longe do pai. Mas houve um momento em que percebeu sua condição e decidiu voltar. E quando voltou, encontrou misericórdia. Isso é poderoso, porque Deus ainda recebe pessoas que decidem voltar sinceramente para sua presença. Talvez seja exatamente isso que Deus esteja tentando despertar hoje através dessa mensagem. Não apenas emoção passageira, não apenas um momento forte, mas uma decisão verdadeira de voltar para Deus profundamente. E agora eu quero falar diretamente com você. Não ignore aquilo que está sentindo enquanto ouve isso. Talvez Deus esteja confrontando áreas que você tentou ignorar por muito tempo. Talvez Ele esteja mostrando distrações que apagaram lentamente sua chama espiritual. Talvez Ele esteja chamando você de volta para a intimidade verdadeira. Porque no fundo você sabe quando perdeu o fogo. Você sabe quando a oração deixou de ser prioridade. Você sabe quando a presença de Deus deixou de ocupar o primeiro lugar. Mas hoje pode ser o começo de um novo despertar espiritual. Então comenta agora: Deus, eu quero te buscar novamente. E escreva isso com sinceridade, não como frase religiosa, mas como decisão espiritual verdadeira. E se esse vídeo falou profundamente com sua alma, deixe o like, inscreva-se no canal e compartilhe essa mensagem com alguém que precisa reacender o fogo espiritual antes que a frieza tome conta completamente. E nunca esqueça disso. Segundo John Wesley, quem permanece buscando a presença de Deus dificilmente permanece espiritualmente frio.